Durante 3 longos anos, pequena Kuei viveu isolada no topo da montanha, sob a tutela de um velho mestre. Desde que fora levada para lá, ainda criança, crescerá cercada pela natureza, pela disciplina e pelo silêncio dos talismãs e da magia ancestral. Pequena Kuei, é hora de descer, anunciou o mestre numa manhã em que o nevoeiro parecia mais espesso do que o normal. Ela olhou para ele com os olhos marejados. O senhor acha que sou imprudente? Está me mandando embora? Ele apenas assentiu com calma. 3 anos se passaram. Já é hora de voltar para casa. Com o coração apertado, ela se despediu. Antes de partir, o mestre a advertiu. Ao descer, não use magia. Não importa o que aconteça. Ela prometeu. Mas no íntimo, sabia, o mundo lá embaixo seria ainda mais cruel do que o topo da montanha. Mal pisou no vilarejo e o caos se impôs. A primeira coisa que viu foi uma criança sendo levada contra a vontade, entregue como esposa infantil. Em outro canto, uma mulher gritava de dor após a picada de uma cobra venenosa. Pequena Kuei interveio, traçou um talismã e a salvou. Mas aquilo era só o começo. Voltou à casa que um dia chamara de lar, apenas para encontrar frieza, desconfiança e cobranças. A mãe adotiva, amarga e pragmática, a tratava com distanciamento. Está viva? Onde se meteu todos esses anos? Quer que me chamem de madrasta cruel? Kuei não respondeu. Ao seu lado, outra mulher gritava. Já está na hora de você se casar. Mamãe encontrou um grande empresário, dono de fábrica, disposto a te aceitar mesmo com seu passado. Eu não vou me casar. Eu já sou da família Zhou. Morrerei com esse nome. Que bobagem! A mãe rebateu. Essa é sua chance de salvar sua família. Sua cunhada está grávida. O bebê vai nascer. Seu irmão não pode sustentar mais uma boca. Já prometi ao Sr. Li. Ele virá em 3 dias pedir sua mão. Kuei olhou em volta. O lar não existia mais, se é que um dia existira. Ao mesmo tempo, a mãe de criação estava gravemente doente. Sua única chance de sobrevivência dependia de uma antiga fórmula medicinal, o Tianxindan, que exigia ervas raras e perigosas. Determinada a salvá-la, pequena Kuei enfrentou florestas, vendavais e até montanhas traiçoeiras para colher os ingredientes. Longma, Xionglo. Faltava apenas a última, a erva Qixin, que só crescia no pico de Tianshan. Sem dinheiro, desceu à cidade e passou a vender talismãs abençoados, uma arte que aprenderá com o mestre. Sofreu zombarias, quase foi agredida por homens mal intencionados, mas a solidariedade inesperada do povo a salvou. Quando souberam da história da menina tentando salvar a mãe, tios e tias, estranhos de alma bondosa, passaram a comprar os talismãs. Alguns até doaram dinheiro. Não desista, menina. Há bondade no mundo, disse um senhor de cabelo grisalho, colocando uma nota dobrada em sua mão. Com o que conseguiu, comprou a última erva. Voltou correndo para casa com esperança nos olhos. Mamãe, a comida está pronta. E aqui estão os remédios. Onde conseguiu o dinheiro? A mulher perguntou, desconfiada. Não roubei. Vendi talismãs. Consegui sozinha. Naquela noite, ao vê-la dormindo exausta no chão da cozinha, a mulher percebeu a força da menina. Mas não era o suficiente para mudar o destino que lhe tinham imposto. O dia marcado chegou. O senhor Li veio, trazendo dote e um séquito de homens. Aqui está sua noiva, disse a mãe, empurrando Kuei na direção do homem. Já disse, não vou me casar, gritou ela. Pegamos o dinheiro. Você não tem escolha, retrucou a segunda irmã. A confusão aumentou. A família queria empurrá-la à força para a carruagem decorada com flores. Kuei resistia, até que gritou. Soltem minha mãe. Deixem ela. E foi nesse momento que uma voz conhecida ecoou entre a multidão. Xiao Kui. Era ele. Um jovem que retornava do passado, coberto de poeira, mas com os olhos firmes como os de um guardião. Você, esbravejou a mãe. É por causa dele, não é? Sabia. Pois eu te venderei para um lugar remoto. Quer se casar com esse azarado? Ele já matou esposas demais com sua má sorte. Ele não é ruim, mãe. Ele é minha única família verdadeira.
Mas nada mais adiantava. Quando o Sr. Li tentou levá-la à força, Kuei gritou com todas as forças: "Eu aceito me casar. Mas com uma condição: os 100.000 restantes do dote fiquem com Xiao Kui." O homem riu, satisfeito. "Teria sido mais fácil assim, menina. Eu nunca deixo de ter o que quero." Antes de ir, a mãe de criação lhe entregou um pacote de pano. "Aqui estão minhas economias. Se sua mãe biológica for boa para você, tudo bem. Se não for, guarde isso." Kuei a abraçou. "Eu não quero te deixar, mamãe. Eu já não tenho tempo, minha filha. Você precisa aprender a andar sozinha." Enquanto se afastava na carruagem, lágrimas desciam pelos olhos da menina que havia enfrentado a montanha, o preconceito, o desamor. Pequena Kuei agora partia, mas não como vítima. Partia com coragem, cicatrizes e promessas. E talvez, apenas talvez, com a esperança de, um dia, reencontrar o verdadeiro significado de lar. O céu parecia estremecer naquele instante, como se os próprios deuses tivessem descido à terra. Pequena Kuei, em prantos, gritava a plenos pulmões, envolta pela energia que parecia emanar do próprio universo. Raios cruzavam o horizonte. Era magia, sim, mas também desespero, amor e proteção. Mamãe. Céus e terras sem limites. Invocação do poder. Raio divino, me ajude. Clamava Kuei, os olhos fixos na figura frágil de sua mãe adotiva. Em meio ao caos, a família gritava, tentava controlar a jovem como se ela fosse apenas uma peça incômoda em um jogo de barganha sujo e mesquinho. Tentavam vendê-la. Negociavam sua vida como se ela fosse mercadoria, como se o sofrimento de uma criança fosse moeda de troca. "Eu não quero te deixar." Ela chorava, suplicando aos céus, ao destino, a qualquer força que a ouvisse. "Mamãe, eu posso cuidar de você. Por favor, não me mande embora." A resposta da mulher foi dura como aço. "Você não é minha filha. Eu já fiz minha parte. Saia da minha frente." E então, a ordem cruel. "Amarrem os dois e levem para a família Li." No momento seguinte, o nome de Zhenhui ecoou como um trovão entre os presentes. Um homem de presença imponente surgia entre a poeira da estrada. Os murmúrios aumentaram, olhos arregalados de medo. Zhenhui, presidente do grupo Zen. O próprio. "Pequena Kuei é minha filha", disse ele, com voz firme. "E ninguém mais vai encostar um dedo nela." A multidão se calou. Os que minutos antes a insultavam, agora tropeçavam em desculpas. A mãe adotiva sorria falsamente, enaltecendo quanto cuidara de Kuei com dedicação e carinho. Mentiras enfeitadas com laços de hipocrisia. Kuei, no entanto, não queria e chorava, agarrada à mulher que, mesmo sendo cruel, era a única figura materna que conhecera. "Eu não quero ir com ela. Eu quero ficar com a mamãe." Sussurrou. Mas a verdade veio como um corte seco. "A mamãe está doente, minha filha. Não tem mais tempo", disse a mulher, segurando a mão da menina com um misto de tristeza e resignação. "Você precisa ir com sua mãe verdadeira. Não posso te ver sofrer mais." Na nova casa, imponente e fria, o tratamento foi outro. Humilhações, desprezo e regras impiedosas. A avó e a mãe adotiva não eram bem-vindas. Pequena Kuei era vista como um peso, uma peça de troca, um talismã humano. Um mestre havia calculado, sua data de nascimento coincidia com a sorte do herdeiro do clã Shen. Ela foi trazida para isso, murmuravam as serviçais da mansão. "Vai ser vendida. Um amuleto vivo." Diante disso, Kuei não tremeu. Estava exausta. Sim. Ferida. Sim. Mas havia em seus olhos uma fúria nova. Uma centelha. "Vocês não vão me vender. Eu não sou mercadoria. Eu sou filha de uma mulher que me amou, mesmo sem me dar a luz. E agora, eu vou lutar. Por mim. Por ela." Era o início de uma nova batalha. Uma que nenhuma magia podia vencer, mas que nascia, poderosa, do coração. Na mansão da família Zen, os ventos sopravaram como presságios. A pequena Xiao Kui permanecia de mãos dadas com a mãe adotiva, o Onglin, enquanto uma sombra de pavor caía sobre todos. O Sr. Zen, patriarca frio e calculista, via na menina uma peça de sorte,
uma ferramenta viva para garantir a sobrevivência do grupo Zen, prestes a ruir. O mestre Wu-Fa, figura sinistra e revestida de falsas virtudes, havia convencido Zenhui de que a sorte da família estava amaldiçoada e que a única salvação era unir Xiaokui ao velho Sr. Shen, herdeiro enfermo da influente família Shen. Uma união mística, um casamento arranjado entre uma criança e um moribundo, tudo em nome do lucro. O Onglin, em desespero, clamava proteção à filha que criará com amor e sacrifício. Ela não é moeda de troca, gritava. Mas Zenhui, implacável, retrucava. Ela tem o sangue do Zen. Deve dar tudo por essa família. No clímax do confronto, quando Xiaokui é forçada a se submeter ao ritual preparado por Wu-Fa, algo extraordinário acontece. A menina invoca, com pureza e sabedoria, o verdadeiro caminho da natureza. Com um gesto, desfaz a formação obscura construída pelo taoísta. A mansão treme, o ar se rarefaz. O corpo seco e o espírito maligno de Wu-Fa são derrotados por uma energia inocente e ancestral. O grupo Zen começa a receber boas notícias. Fundos são desbloqueados, parceiros comerciais retornam. A sorte se transforma diante de todos. Zenhui, abalada, reconhece sua ganância e pede perdão à filha. Mas a vitória espiritual de Xiaokui não dissolve todos os males. O Onglin, mãe adotiva, cai, exausta e doente. Ela sabe, seu tempo está se esgotando. Entre lágrimas, implora para a filha buscar a lendária erva das 7 estrelas, a única capaz de salvá-la. Xiaokui, com o coração dividido entre mágoa e esperança, promete: mamãe, eu vou salvar você. E ninguém mais vai usar minha vida como ferramenta de troca. O vento cessa. A noite cai sobre a mansão Zen. Mas uma nova aurora se aproxima, guiada não por feitiçaria, mas pela coragem de uma menina que, aos 6 anos, ousou enfrentar o destino. O salão do leilão em Jiangou estava lotado. Havia um murmúrio contínuo, uma energia quase elétrica no ar. Todos ali esperavam os lotes especiais da noite, mas ninguém imaginava que aquela criança, de apenas 6 anos, mudaria o curso dos acontecimentos. Ao lado da tia Zen, Xiaokui permanecia firme. Seus olhos brilhavam de determinação, ainda que a angústia pelos gemidos da mãe ecoando em sua memória consumisse por dentro. Mas havia algo mais forte nela. A esperança. Mamãe, Solzinha vai te curar. Eu prometo. Ela sussurrou para si mesma enquanto apertava a pequena moeda que carregava como amuleto. A voz fraca da mãe ainda parecia ecoar dentro dela. Siga a estrada em direção ao sol. A mamãe sempre estará com você. O leilão começou, e o primeiro item anunciado fez os olhos de todos se arregalarem. Um ginseng de jade milenar. Cristalino como uma joia, diziam que prolongava a vida, fortalecia o corpo e atraía fortuna para qualquer empresa. A excitação foi imediata. Lances começaram em 10 milhões e rapidamente saltaram para 30, 40, até chegar aos absurdos 60 milhões. Zhen Feiyan, arrogante e seguro de si, liderava os lances com confiança. Ao lado dele, 2 mestres poderosos, o mestre Wu-Fa, com sua magia questionável, e o especialista em tesouros raros, mestre Jia. Um time imbatível. Mas Xiaokui não recuava. Tia Zen, ela sussurrou, essa planta parece preciosa, mas ela se alimenta de energia de cemitério. Está corrompida por dentro. Se levarem para casa, será desgraça certa. Zenhui hesitou. O olhar da pequena era firme, sincero e estranhamente maduro para uma criança. Você está me enganando para não gastar o dinheiro? Desconfiou a mulher. Eu nunca quebraria uma promessa, respondeu Xiaokui com firmeza. Se quer comprar, compre. Mas não diga depois que não avisei. O martelo desceu. Zhen Feiyan havia comprado ginseng por 1 bilhão. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Murmúrios começaram. Era um absurdo. Um golpe. Mas antes que a humilhação o alcançasse, o mestre de cerimônias anunciou: parabéns ao Sr. Zen pela compra do século. Convidamos ao palco para algumas palavras. Zhen Feiyan foi empurrado ao centro sob aplausos disfarçados de ironia. A multidão não sabia se ria ou se admirava. Na sequência, 2 novos lotes foram trazidos. Pedras misteriosas vindas das profundezas do Mar do Leste, onde, segundo antigas lendas, a deusa Nuva teria escondido tesouros após consertar o céu. O cheiro,
Xiaokui murmurou. A erva das 7 estrelas está ali. Tem certeza? Perguntou tia Zhen, desconfiada. Sinto o cheiro. Está fraco, mas é ela. A pedra estava coberta por uma crosta espessa, marrom esverdeada, de aparência enferrujada. Muitos riram. Outros balançaram a cabeça, chamando aquilo de loucura infantil. Mas a menina não recuava. Essa camada protetora é jade raro formado no fundo do mar. Protege algo valioso lá dentro. Zhen Feiyan zombou. Camada de jade. Balela. Você leu isso num gibi, pirralha. Mas Xiaokui manteve-se firme. Se não quiser, me deixe comprá-la. Só preciso da sua ajuda para levantar os lances. Você quer que eu gaste meu dinheiro com uma pedra suja? Se não valer nada, eu assumo a culpa. Mas se lá dentro estiver a erva das 7 estrelas, você salvará minha mãe, ela disse, encarando nos olhos. E talvez salve a si mesmo também. Naquele momento, um silêncio reverente pairou sobre os presentes. Era impossível ignorar a convicção daquela menina. Pequena no tamanho, mas imensa em coragem. A pedra estava prestes a ser leiloada. E a esperança, talvez única, de salvar a mãe de Xiaokui, estava por um fio. A madeira parecia comum, até inferior, rachada, úmida, sem qualquer brilho. Muitos riram quando o leiloeiro anunciou seu valor inicial: 1 milhão. Isso! 1 milhão por um pedaço de madeira podre? Zombou alguém entre os convidados. O salão ecoou em risadas abafadas. Mas, no meio do escárnio, uma voz suave se ergueu. Eu ofereço 10 milhões. Todos se viraram, atonitos. A tia Zhen estava de pé, firme, ao lado de Xiaokui. Seu olhar não vacilava, e sua voz transbordava confiança. Ficou louca! Exclamou um dos sócios do grupo Zhen. Isso nem de graça vale alguma coisa. Então por que está tão preocupado? Retrucou ela, com ironia fina. Zhen Feiyan riu alto, com desdém. Você só pode estar brincando. Isso é madeira podre. Uma piada ambulante. Mas Xiaokui o fitou com olhos determinados. Tio, se não entende, não atrapalhe. A pedra de madeira começou a ser aberta. O cheiro era insuportável. Uma névoa negra escapou da fenda, densa, pútrida. Isso aí é maldição! Gritou um convidado. Feiyan gargalhou. Agora quero ver o que esse garotinho encontra aí dentro. Vai me fazer rir ainda mais. Mas em meio à névoa, surgiu um brilho dourado, como uma estrela engastada na noite. Dentro da madeira antiga, envolta em camadas minerais cristalinas, repousava a mítica erva das 7 estrelas, viva, radiante, pulsando com energia. É ela! Gritou Xiaokui, com lágrimas nos olhos. É a erva que vai salvar a mamãe. O salão caiu num silêncio sepulcral. Ninguém ousava piscar. Mestre Jia, o perito em tesouros medicinais, se aproximou com mãos trêmulas. Eu esperei 50 anos para ver uma dessas. A lenda era real. Que lenda? Alguém balbuciou. A erva das 7 estrelas absorve a essência do sol e da lua, cresce onde o céu encontra o mar, e tem o poder de curar doenças incuráveis, até mesmo reviver os mortos, se refinada com os ingredientes certos, respondeu o mestre. Ao lado da erva, havia algo mais, um pequeno forno de jade, polido como porcelana antiga, finamente entalhado. Isso não é só um recipiente, disse Jia, com reverência. É um forno de pílulas taoísta. Com ele, a eficácia das ervas se multiplica. É como se o tempo obedecesse à sua alquimia. Mamãe vai ficar boa. Eu prometi, sussurrou Xiaokui. Feiyan, por sua vez, murchava como um balão furado. Seu ginseng de jade, comprado por 1 bilhão, se revelou uma fraude. A estrutura dourada apodrecia rapidamente, exalando um cheiro fétido. Eu fui enganado, murmurou. Inútil! Rugiu a voz do patriarca da família, surgindo nos bastidores. 10 dias. Se não virar presidente do grupo Zhen em 10 dias, você deixa de ser meu filho. Feiyan caiu de joelhos, derrotado. Na ala mais silenciosa da mansão, o forno de pílulas já crepitava com calor suave. Por 3 dias, Xiaokui ficou trancada ali dentro, preparando o remédio que salvaria a mãe.
sem comer, sem dormir. Apenas fé, alquimia e amor de filha. Xiao Kui, gritava Onglin, desesperada, do lado de fora da porta. Sou eu, sua mãe. Abre a porta, meu amor. No terceiro dia, a porta finalmente se abriu. Xiao Kui cambaleava, pálida, exausta, mas sorrindo. Mamãe, eu consegui. Agora você vai ficar boa. Meu filho bobo. Isso é só um docinho, né? Disse Onglin, segurando o pequeno frasco. É mais que isso, respondeu a menina. É vida. O remédio funcionou. A febre se foi. O sangue cessou. Pela primeira vez em semanas, Onglin acordou sem dor. Estranho. Desde que tomei aquele doce, não sinto mais nada, murmurou, com voz fraca. Não é estranho, mamãe. É porque você tem sorte de ter a Xiao Kui, disse a menina, deitando-se a seu lado. Na manhã seguinte, quando os médicos confirmaram a recuperação, um dilema surgiu. Vamos voltar para a Vila Zou, disse Xiao Kui. Lá é minha casa. Lá está o nosso coração. Tiazen tentou dissuadi-la, mas não havia como. Nem os bilhões, nem a promessa de luxo, conseguiam vencer o desejo puro de voltar para onde o amor era simples e verdadeiro. Você é minha filha. Sem minha permissão, você não sai, gritou Zhenhui. Mas a garota não recuou. Eu só tenho uma mãe. E, naquele instante, a menina deixou claro, não havia fortuna, nem grupo Zen, que valesse mais do que isso. O sol da manhã atravessava as nuvens, lançando luz suave sobre a vila. Onglin estendia roupas lavadas no varal improvisado, enquanto pequena Kui enxaguava os panos com dedicação e cuidado, a água escorrendo pelos dedos pequenos e firmes. Mãe, deixe-me ajudar, disse a menina, com um sorriso puro. A doença foi embora. Agora você está forte de novo. A erva das 7 estrelas é mesmo mágica. Onglin acariciou os cabelos da filha, com ternura. Não precisa, meu amor. A mamãe ainda sabe lavar roupas, viu? Brincou, rindo baixinho. Pequena Kui, você não se arrepende de viver assim, dias difíceis comigo? Não, mamãe, ela respondeu de imediato. Onde você for, eu quero ir também. A resposta simples e firme encheu o peito de Onglin com calor suave. Pegou a filha no colo por um instante e suspirou. Amanhã, vou subir a montanha. O inverno vem chegando, e se eu tiver sorte, encontro algo que possa vender. Assim posso fazer um casaco novo para você. Então eu vou com você, disse Xiao Kui, animada. Onde você vai, eu vou também. Onglin hesitou. O caminho era perigoso, íngreme e escorregadio, mas ao ver os olhos decididos da filha, assentiu com carinho. Tá bom, sua teimosa. Vamos juntas. A subida foi longa e silenciosa. A trilha se estreitava entre arbustos secos e rochas, e a neblina da manhã começava a se dissipar. Muitos dos moradores já haviam explorado aquela montanha dezenas de vezes. Tudo parecia exausto, revolvido, esgotado. Parece que hoje vamos voltar de mãos vazias, murmurou Onglin, olhando ao redor. Mas, então, a voz de Xiao Kui rompeu o silêncio. Mamãe! Olha isso! A menina correu até um arbusto e cavou com as próprias mãos pequenas. Do solo úmido, ela puxou uma raiz retorcida, translúcida, de um dourado amarelado que reluzia mesmo na sombra. Eu peguei, disse com os olhos brilhando. Mãe, é o ginseng de 1000 anos. Onglin se aproximou, boquiaberta. Tocou a raiz com reverência. Dizem que, quando envelhece o suficiente, o ginseng se torna um espírito. É o rei das ervas. Achei que fosse apenas lenda, murmurou, emocionada. Eu ouvi meu avô falar disso, quando era pequena. Ele dizia que o avô do avô dele havia encontrado um assim, e depois a vida dele mudou. E não parou por aí. Mais adiante, Xiao Kui encontrou Huang Jing de 100 anos. Ling Zi de 1000. As duas riam e se entreolhavam como se o destino tivesse feito florescer milagres onde antes só havia terra seca. Rápido, mãe, guarda tudo. Vamos vender, e dar uma vida melhor para vovó, e para mim também. Vamos sim, meu amor. Vamos sim. Mas na vila, a realidade era mais cruel que a montanha. Enquanto preparavam as ervas para vender, a voz amarga da avó cortava o ar.
E onde está sua irmã? Nem o dinheiro do casamento do Sr. Li ela trouxe. Só problemas. Mãe, não adianta se irritar. Isso só piora sua saúde. Tentava acalmá-la o irmão de Onglin. Cala a boca. Não posso contar com você nem com sua irmã. Ter 2 filhos inúteis pra quê? Ei, a culpa é da minha irmã, não minha. Tentou se defender ele. Se sua irmã ainda fosse jovem e bonita, eu teria vendido ela por um bom casamento e resolvido tudo. A conversa foi interrompida por uma agitação na praça. Era Onglin e Xiaokui tentando vender suas ervas raras. Ervas frescas, raríssimas. Venham ver. Gritavam. A multidão se formava aos poucos. Curiosos, comerciantes e até um velho herborista. Ginseng milenar. Lingzi raro. São remédios sagrados. Mas a paz foi quebrada por uma voz venenosa. Era a mãe de Onglin. Essas aí são falsificadoras. Essa minha filha enganou o Sr. Li, roubou dinheiro e fugiu. Agora está aqui vendendo rabanete como se fosse ginseng. A multidão murmurava, confusa. A velha era convincente, cruel. Disse que Xiaokui era só uma órfã criada para servir, lavando roupas com água fria, cheia de feridas nas mãos e nas pernas. Essa mulher nunca gostou dessa menina. Só a mantém por pena ou por interesse. Onglin, desesperada, tentava se defender. Não é mentira. Nós colhemos com nossas mãos. Olhem aí, nem raízes tem. Vão dizer que isso é milenar? Isso é um rabanete seco. A multidão começou a rir, a se afastar, a julgar. Foi quando uma voz grave e firme silenciou todos. Parem! Um homem de roupa simples e olhar penetrante atravessou a multidão. Alguém o reconheceu. É o Dr. Zhao, o mestre herbalista. Dizem que já viajou por todo o mundo em busca de plantas raras. O velho se aproximou das ervas e pegou o ginseng entre os dedos. Fechou os olhos e fez alguns toques precisos com a ponta dos dedos em pontos específicos da raiz. Então, algo aconteceu. O ginseng brilhou. É verdadeiro, murmurou. Não só verdadeiro. É puro. Raro. Um ginseng de 1000 anos. O burburinho virou choque. Alguns ajoelharam. Outros pediram perdão. A velha, em pânico, tentou se esquivar. Isso é impossível. Deve ser truque, ele tá com elas. É só uma cenoura velha. Ignorância. Rugiu Zhao. Vocês destruíram uma relíquia nacional. Isso não tem preço. Arruinaram algo que poderia salvar vidas. E vocês, completou o oficial da cidade, que havia acompanhado Zhao, estão sendo acusados de dano a patrimônio nacional. Venham conosco. Me soltem. Não podem me prender. Gritava a velha. Mãe, eu tô com medo. Chorava o filho inútil. Zhao então se virou para Onglin, com seriedade e respeito. Senhora, se desejar, eu ofereço 5 bilhões por todas essas ervas. Vovô, elas já estão em pedaços, disse Xiaokui, triste. Não valem mais nada. Zhao assentiu, com um suspiro. Mas hoje, o mundo viu que nem sempre a verdade grita mais alto. Às vezes, ela sussurra, na palma de uma criança e nas mãos de uma mãe. O céu começava a se tingir de laranja quando Onglin e Xiaokui chegaram em casa. A febre da menina parecia ter surgido do nada, enfraquecendo seus passos, fazendo-a se apoiar na mãe com o rosto pálido e o olhar turvo. Mamãe, meu corpo está estranho, sussurrou. Onglin a acolheu nos braços imediatamente. Está tudo bem, minha filha. Vamos deitar. A mamãe vai cuidar de você. Mas não era normal. Xiaokui sempre foi forte, especialmente após consumir a erva das 7 estrelas. Algo estava errado. Enquanto Onglin saía para buscar algumas ervas na floresta próxima, um grupo sombrio se aproximava da casa humilde. À frente, Zhenfeiyan, agora obcecado, havia perdido qualquer traço de humanidade. A presidência do grupo Zen já era dele, mas aquilo não bastava. Ele queria poder, controle e a força espiritual que Xiaokui carregava. Aqui mesmo, murmurou. Selar essa criança. Acabar com tudo. A vovó, mesmo fraca, colocou-se entre eles. Gritou. Tentou impedir.
Foi empurrada, e a confusão se instaurou. Soltem minha neta. Socorro! Estão roubando uma criança. Essa menina não é sua filha, gritou um dos homens. Ela foi trazida há 6 anos, pertence à irmã do Sr. Zen. A multidão, confusa e volúvel, começou a se aproximar. As vozes misturavam verdade e mentira. Um caos crescente se formava. Ela nem é mãe de sangue da menina. Só a mantinha para explorar. Ela dizia que era filha de um homem morto, para fazer chantagem emocional. Essa mulher é uma vergonha para a vila. Onglin chegou correndo, o rosto tomado pelo pavor. Devolvam minha filha. Não é assim. Vocês não entendem. Ela é minha filha. Mas a multidão não ouvia. As palavras não atravessavam a névoa do preconceito, da ignorância, da manipulação. Zenfeian a observava de longe, satisfeito. Obrigado por ter me dado a presidência, minha querida irmã, disse ele, frio. Agora, a garota é minha. Zenhui, que havia ajudado a entregá-la, recuou, assustada com a crueldade dele. Você disse que não machucaria a menina. E não vou, mentiu ele. Só vou sugar o poder dela. Depois devolvo a casca. Amarrada, cercada por símbolos e velas negras, Xiaokui lutava para se manter consciente. O ritual de selamento começava. Pare! Por favor, eu faço qualquer coisa. Não machuque minha filha. Implorava Onglin, ajoelhada, enquanto seus gritos ecoavam em vão. Já falei, retrucou Feian, sem sequer encará-la. Depois que eu sugar o poder dela, devolvo. Foi quando o inesperado aconteceu. Louca! Ela mordeu. Gritou um dos homens. Essa menina ainda tem força. E então, como se o universo respondesse à dor, uma explosão de energia cortou o céu. Uma voz antiga, firme e carregada de autoridade ecoou. Insignificante formiga, ousa prejudicar meu discípulo? Uma figura envolta em luz desceu sobre o local. O mestre taoísta, aquele que treinara Xiaokui em segredo, havia chegado. Eu sou a estrela da sorte de Daxia. Eu sou o deus da fortuna de Daxia. Delirava Zenfeian, transtornado pela energia que não conseguia controlar. Zenfeian, você difamou o nome do taoísmo, desejou sacrificar uma criança para seu próprio ganho. Sua punição será proteger as montanhas com sua vida, até o fim dos seus dias. A sentença foi proferida e cumprida ali mesmo. Um clarão envolveu Feian, e ele desapareceu como poeira ao vento. Quando a poeira baixou, Xiaokui estava caída, fraca, mas viva. Onglin correu até ela, segurando-a com todo o amor de uma mãe que nunca desistiu. Xiaokui, você está bem? A menina abriu os olhos lentamente. Sorriu com doçura. Estou, mamãe. Graças ao remédio da vovó Zhao. E ao mestre. Do outro lado, vovó Zhao também despertava, o rosto aliviado. Que bom! Que vocês estão bem. Foi então que, do meio da multidão, surgiu Zenhui. Ela tremia, os olhos vermelhos. Xiaokui. Onglin. Eu, desde que a deixei, nunca mais me senti digna de ser chamada de mãe. Mas hoje, ver você protegendo essa criança com tanto amor. Ela se ajoelhou diante de Onglin. É tão bom saber que ela tem uma mãe de verdade. Onglin a olhou nos olhos por um instante longo, silencioso. E então apertou ainda mais a filha contra o peito. Ela não é só minha filha. Ela é a estrela da sorte de Daxia. E ninguém mais vai machucá-la. Dias se passaram desde o incidente na Montanha Zou. As feridas cicatrizaram lentamente, mas os corações estavam mais unidos do que nunca. A notícia do ginseng milenar, da erva das 7 estrelas e da jovem que salvara a vida de tantos, mesmo sendo apenas uma criança, correu como fogo pelas cidades. Na capital, diante do palácio de medicina tradicional da Daxia, uma multidão se aglomerava. Entre jornalistas, estudiosos, médicos e curiosos, uma cerimônia solene se preparava. Banners estampavam frases como a esperança da medicina tradicional e a pequena estrela da fortuna nacional. No palco principal, autoridades do governo, ministros da saúde e mestres taoístas da mais alta patente aguardavam. Um homem de cabelos grisalhos, o ministro-chefe da Academia de Cultura Espiritual da Daxia, ergueu-se. Em tempos difíceis,
Quando muitos questionam o valor de nossas raízes, uma criança, apenas uma criança, nos lembrou que há mais poder no respeito à vida, na devoção à cura e no amor entre mãe e filha do que em qualquer fortuna ou cargo. Ele se virou, com um sorriso sereno. Xiao Kui, venha. Dos bastidores, mãos delicadas segurando as bordas de um vestido simples, Xiao Kui caminhou devagar. Seus olhos estavam grandes, mas firmes. Ela olhou para a multidão, e por um momento, tudo pareceu silencioso. Ao seu lado, o Onglin segurava as lágrimas. Zhenhui, agora mais discreta, observava de longe, emocionada, mas contida. O ministro se ajoelhou diante de Xiao Kui. Tirou de uma caixa de jade uma medalha de ouro antigo, com uma fênix gravada no centro. Em nome do povo da Daxia, conferimos a você o título de Tesouro Nacional Vivo. Que sua luz continue guiando este país com sabedoria e bondade. A multidão aplaudiu. Câmeras capturaram cada lágrima que escorria do rosto da pequena estrela. Era uma criança, sim, mas naquele momento, parecia maior que todos os adultos ali reunidos. Ao final da cerimônia, os repórteres cercaram Onglin. Como se sente sendo mãe da criança mais querida do país? Ela sorriu. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Mas é ela quem me ensina todos os dias o que é coragem. Do outro lado, Zhenhui permaneceu quieta. Aproximou-se apenas quando não havia mais fotógrafos. Ajoelhou-se diante da filha, com as mãos trêmulas. Xiao Kui, se um dia você me perdoar, eu estarei aqui. Não como sua mãe, porque você já tem uma. Mas talvez, como alguém que vai te proteger de longe. A menina a olhou em silêncio. Depois, com a pureza que só as crianças conhecem, estendeu a mão. Então cuide da vovó comigo. A mulher chorou como não chorava desde que se perderá de si mesma. Meses depois, o nome Zhen Xiaokui estamparia as capas de revistas médicas e espirituais. Os remédios desenvolvidos com suas descobertas seriam distribuídos gratuitamente às vilas mais pobres. Com o apoio do governo, ela fundaria a Casa das 7 Estrelas, um centro de cura e estudo que unia medicina tradicional, espiritualidade e cuidado humano. O Onglin seria a diretora honorária. Zhenhui, voluntária. E quanto a Zhen Feiyan? Dizem que até hoje cuida da montanha Zhou, onde os animais o cercam como um irmão. Um destino severo, mas justo. E todas as noites, antes de dormir, Xiao Kui olhava as estrelas pela janela e sussurrava: obrigada por nunca me abandonarem. E elas brilhavam em resposta.